Meus amados irmãos, eu peço que não saiamos, mas que fiquemos atentos à palavra de Deus. Eu gostaria de abrir a Bíblia e a tela no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, onde há uma forte revelação de Deus para nós. Glória ao nome de Jesus. Irmãos amados, nesta noite, dentro de meia hora, com a ajuda de Deus, com o querer de Deus e com o efetuar de Deus, porque de nós mesmos nada temos, falar, irmãos, sobre 3 reações provocadas pelo Natal. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo: 3 reações provocadas pelo Natal. Mas foi fraco, porque eu sei que tem gente que comeu demais ontem. E dizem que o sucuri, quando come, dorme um mês. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver se vocês se animam mais. 3 reações provocadas pelo Natal. Irmãos amados, no texto que lemos, do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, nós vemos 3 grupos de pessoas e 3 reações diferentes à vinda de Jesus ao mundo. A vinda do Filho de Deus ao mundo provocou 3 tipos de reações. E eu quero, com a ajuda de Deus, falar para vocês alguma coisa sobre isso. No texto que lemos, irmãos, fala de uns magos que, quando Jesus nasceu, apareceu uma estrela diferente no Oriente. Esses magos, eles eram astrônomos, eles eram pessoas que estudavam os astros, era uma ciência, talvez um pouco misturada com superstição, mas era uma ciência. E eles, estudando os astros, eles descobriram no céu uma estrela diferente que brilhava de uma forma especial. E aqueles magos, eles eram do Oriente. Tudo indica, os estudiosos acreditam, que eles eram da Pérsia. Eles eram persas. E, meus irmãos, veio os conduzindo e a estrela foi parar em Jerusalém. Não foi a Belém, foi a Jerusalém. Talvez alguém diga: irmão, e por que a estrela não foi diretamente a Belém? Nós vamos descobrir daqui a pouco com a ajuda de Deus. Irmãos, eles chegaram na casa. Onde é que se nasce um rei? Me ajude a pensar. Onde é que se nasce um rei? Num palácio. Então, obviamente, eles foram à capital, para a casa do rei Herodes, para a casa de Herodes, porque Herodes naquele tempo era o rei. Herodes o Grande, Herodes o Magnífico, era o rei. E eles foram para a casa do rei Herodes. Irmãos, e eu quero falar um pouquinho sobre quem era Herodes. Os irmãos sabem que Herodes não era um só. O Novo Testamento fala de 4 Herodes. Herodes era uma dinastia. Morria um Herodes, vinha outro. Morria um Herodes, vinha outro. Morria um Herodes, vinha outro. E eu espero que o derradeiro já tenha morrido. Glória a Deus para sempre. Então, meus amados irmãos, nós vemos que aquele Herodes, o Grande, que foi o primeiro Herodes, ele, irmãos, era uma pessoa muito demoníaca. Para os irmãos terem uma ideia, ele reinou 40 anos. Ele foi o Herodes o Grande, reinou 40 anos. Para os irmãos terem uma ideia, naquele tempo ele era muito ambicioso, ele era egocêntrico, ele era narcisista, e ele conseguiu, através de manobras, através de estratégias, conseguiu o inconseguível. Ele conseguiu o título de rei. Irmão, naquele tempo, só quem tinha o título de rei, me ajude a pregar, quem era a única pessoa em todo o mundo conhecido que tinha o título de rei? O César. Só quem tinha o título de rei era César. Mas, irmão, ele bajulou tanto, ele fez tanta manobra, que conseguiu o título de rei.
de rei da Judéia. Meus amados irmãos, que bicho terrível e perigoso. Meus irmãos, e ele ali comandava sob o domínio de César. César era o rei, mas ele conseguiu a patente de um reizinho pequeno. Meus irmãos amados, para os irmãos terem uma ideia, ele não era judeu, ele era descendente de Esaú, ele era indumeu. Veja que miséria, que afronta para os judeus, um indumeu, um descendente de Esaú, dizendo que era rei dos judeus. Isso era uma afronta sem tamanho. Para os irmãos terem uma ideia quem era Herodes, ele casou-se apenas 9 vezes. Aleluia. Ele era doente pelo poder. Para os irmãos terem uma ideia, ele mandou matar 45 aristocratas com medo de perder o trono para um deles. Ele escolheu 45 pessoas que ele achou que poderia ser uma ameaça, que achou que poderia tomar o trono dele, e ele mandou matar os 45 aristocratas, pessoas que eram da elite e que faziam sombra para ele. Ele casou-se com uma mulher chamada Mariana, e com medo da família de Mariana ser uma ameaça, mandou assassinar os principais parentes de Mariana. Quando Jesus nasceu, a mulher dele era Mariana. Entre as 9 estava Mariana, e ele mandou matar todos os parentes dela. Os mais proeminentes. Ele tinha uma sogra, a mãe de Mariana, se chamava Alexandra ou Alexandra. E ela, a velha sogra, pediu para ele nomear para sumo sacerdote um neto dela, de outra irmã de Mariana, chamado Aristóbulo. Glória a Deus. E ela conseguiu que Aristóbulo, a velha, a mãe de Mariana, conseguiu que seu neto fosse sumo sacerdote, com 17 anos de idade. Um menino com 17 anos de idade, Herodes, através da sogra, colocou para ser sumo sacerdote. Agora, irmão, veja só. Esse menino com 17 anos era carismático. Era um camarada que tinha uma habilidade. E ele conseguiu ser sacerdote indevidamente. Mas ele conseguiu a amizade dos sacerdotes. E ele conseguiu a amizade do povo. Aí Herodes disse, não dá. Eu botei você para sacerdote, mas o seu fim vai ser estrangulado. Mandou matar o rapaz estrangulado. A velha Alexandra, com medo de morrer, disse, a próxima sou eu. A velha correu para o Egito, a sogra dele. Correu para o Egito e foi se abrigar na Cleópatra. Esses casos aconteceram na época de Cleópatra. E meus irmãos, ela foi para o Egito, mas Herodes mandou mensageiros para pegá-la e matá-la. Ela entrou no enterro. A velha era sabida e encontrou um enterro e se meteu no meio do enterro, fazendo de conta que era parente do defunto. Só que os emissários de Herodes pegaram a velha Alexandra e assassinaram também. Meus amados irmãos, quando César, o imperador de Roma, soube disso, César mandou chamá-lo. Disse, misericórdia, Herodes vai matar o povo todo. Chama Herodes aqui para ele prestar conta, para ele dar um relatório e a gente chamá-lo a atenção, porque ele está cometendo muitos crimes, ele está cometendo miséria. Mandaram chamar Herodes a Roma, para ele ser julgado e para ele receber uma repreensão de César. Irmãos, quando ele ia saindo, ele disse, Mariana vai me trair. Mariana vai namorar com algum dos soldados aqui, a esposa dele, ela vai me trair. E ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou matá-la. E mandou matar a esposa. Meus amados irmãos, mas aí o escândalo foi grande. E alguém disse, ele tinha uma irmã chamada Salomé. E a Salomé, ninguém sabe quem era pior, se era Herodes ou Salomé, a irmã dele. E Salomé, meus amados irmãos, disse, meu irmão, mande levar seus dois filhos, Aristóbulo e Alexandre, para estudar em Roma, para eles serem desenvolvidos. Meus amados irmãos,
Mas quando ele mandou os filhos para estudar, a mesma Salomé disse a Herodes: esses meninos vão voltar muito preparados. Esses seus filhos vão voltar muito inteligentes e eles vão tomar o seu trono. Ele não contou história, mandou matar os 2 filhos com medo de perder o trono. Mandou matar Aristóbulo e mandou matar Alexandre, seus 2 filhos. Irmão, César, em Roma, ficou tão nervoso quando soube que César disse: é melhor ser um porco do que ser filho de Nero. Ou melhor, filho de Herodes. Meus amados irmãos, era essa criatura, era essa pessoa que existia, era rei da Judéia quando Jesus nasceu. Meus amados irmãos, e os magos foram parar na casa desse indivíduo. Meus amados irmãos, eu quero falar também que ele, 5 dias antes de morrer, ele foi para Jericó. Ele tinha feito uma grande terma, um lugar de deleite, um lugar de banhos em Jericó. E ele foi para lá quando ele sentiu-se doente. E ele sentiu que ia morrer. 5 dias antes de morrer, ele chamou Salomé, sua irmã, e ele disse: minha irmã, mande matar em cada casa de elite em Jerusalém, mande matar no dia da minha morte, mande matar uma pessoa da casa, porque eu quero que o povo chore no dia da minha morte. Já que eles não vão chorar por mim, eles deverão chorar pelos parentes que morreram. E a Salomé, irmão, cumpriu o pedido de Herodes. Pastor Oswaldo, essas informações, elas estão nos livros de Joséfo. Se alguém quiser ler melhor e melhores informações, procure os livros de Joséfo, que são publicados pela CPAD, que você vai encontrar todo esse relatório. São fatos, não são bíblicos, mas são fatos reais, escritos por Flávio Joséfo. Meus amados irmãos, vocês vejam quem era esse indivíduo. E a Bíblia diz que os magos, eles foram na casa de Herodes. E a Bíblia diz, irmãos, que os reis, ou melhor, os magos, quando eles chegaram ali, eu gostaria que vocês lessem o versículo 2 do texto em pauta. 1, 2, 3, a pergunta dos magos a Herodes. 1, 2, 3. Meus irmãos, imagine chegar uma caravana de longe na casa de Herodes e perguntar: onde é nascido quem, meus amados irmãos? O rei dos judeus. Ora, um homem louco, um homem ensandecido pelo poder, um homem doente, um homem paranoico, que já vivia assombrado, que já tinha matado um bocado de gente, agora recebe uma caravana perguntando onde foi que nasceu o rei dos judeus. Aí o que é que a Bíblia diz? Veja o versículo 3. Irmãos amados, eu gostaria que vocês lessem para ver a profundidade do versículo 3. 1, 2, 3. Meus irmãos amados, vocês imaginem o assombro de Herodes, quando ele soube que tinha uma caravana, que viu uma estrela no Oriente, e que aquela estrela anunciava que tinha nascido o rei dos judeus. Que foi que aconteceu com ele, irmãos? Ele perturbou-se, ele ficou louco, ele ficou ensandecido. Mas a Bíblia diz que com ele perturbou-se também, me ajude a pregar, não só ele ficou perturbado, mas também quem foi que ficou perturbada? Porque toda Jerusalém ficou perturbada. Porque, irmão, o povo já ficou dizendo: misericórdia. E agora quem é que vai morrer? Quem serão os próximos que vão morrer? Esse homem vive matando o povo, com medo de perder o trono. Esse homem é doente. Esse homem, eu não sei, os psicólogos me perdoem, porque não é minha área. Eu não sei se ele era um sociopata. Eu não sei se ele era um psicopata ou uma pata-choque. Eu não sei, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que era um negócio de uma pata lá. Aleluia. Então, meus amados irmãos, um homem doente,
Um homem que tinha medo de perder o poder. E agora chega uma caravana perguntando onde é nascido o rei dos judeus. Irmão, ele ficou louco. Ele ficou doido, ele sentava, ele levantava, ele suava, ele ficava branco, ele ficava corado. Eu creio que a pressão arterial subiu, mas também Jerusalém ficou perturbada, assombrada. Meu Deus, o que é que esse homem vai fazer? Olha, esse homem vai fazer uma loucura, é capaz dele mandar matar todo mundo. Perturbou-se com ele, quem, meus amados irmãos? Toda Jerusalém. Mas, irmãos amados, para ir adiantando, ele manda chamar todos os sacerdotes. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia ou o texto da tela no versículo 4. Por favor, eu gostaria que todos lessem. 1, 2, 3. Meus irmãos, ele congregou todos os príncipes e todos os escribas. Olha para cá. Os sacerdotes eram os que mais conheciam a Bíblia. E junto com os sacerdotes, os escribas, porque os escribas se tornavam doutores da lei. Quem era o escriba? Era aquele que copiava as escrituras, porque naquele tempo não havia imprensa, naquele tempo não havia tipografia, nem havia gráfica. Então o escriba era aquele que escrevia. Então, se você vivia escrevendo a Bíblia, você ficava versado, você sabia das passagens, você sabia localizar as passagens, porque naquele tempo não havia capítulo e nem havia versículo. Capítulos e versículos são coisas da Idade Média e da Idade Moderna. Então, os escribas, quando faziam uma pergunta, ele já sabia onde estava, porque ele estava acostumado a escrever a Escritura. Então, ele mandou chamar todos, observe a palavra, ele mandou chamar todos os príncipes sacerdotais e ele mandou chamar todos os escribas. Por quê? Porque ele queria ter a certeza, ele queria ter a convicção, ele queria ter uma coisa clara, porque se alguém desse uma informação errada, não seria bom. Então ele fez um concílio, ele fez uma convenção para descobrir onde era que iria nascer o rei dos judeus. Aleluia. Irmãos amados, e eles conheciam a Bíblia mesmo, eles conheciam a palavra, e não demorou muito, eles disseram a Herodes: Herodes, nós sabemos onde vai nascer o Cristo, nós sabemos onde vai nascer o prometido, nós sabemos onde vai nascer o Salvador do mundo, nós sabemos onde vai sair, de onde vai sair o Messias, o filho de Davi, que vai reinar em Israel e vai reinar no mundo todo, para todo sempre. E a resposta foi esta. Por favor, versículo 6. Olha que coisa linda. Uma profecia velha, uma profecia de mais de 700 anos, profetizada pelo profeta Miqueias. É a profecia natalina mais conhecida, depois de Isaías. Por favor, para vocês não dormirem. 1, 2, 3. Meus irmãos amados, de onde era a cidade que viria o Messias? Belém. Belém ficava e fica a 8 quilômetros de Jerusalém. É bem pertinho. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Miqueias, cerca de 700 anos antes de Cristo, já tinha profetizado que Belém seria o lugar de onde sairia o Salvador. Porque Davi era de Belém e o Messias tinha que ser da descendência de Davi, que era de Belém. E disse: tu, Belém Efrata, mesmo que és pequena, mesmo que és insignificante, porque Deus trabalha dessa forma. Ele gosta de trabalhar com coisa pequena, ele gosta de trabalhar com coisa insignificante. E o profeta disse: é de ti que vai sair o guia, é de ti que vai sair o líder, é de ti que vai sair aquele que vai reinar em Israel. Aleluia.
Meus amados irmãos, uma vez que Herodes estava certo, veja a sagacidade do indivíduo. Versículo 7, por gentileza. Eu gostaria que todos vocês lessem, por favor. 1, 2, 3. Versículo 8. Irmãos, ele chamou os magos o que, irmãos? Me ajude, ele chamou os magos, versículo 7, volta a tela. Ele chamou os magos o que, igreja? Ele chamou os magos numa sala. Ele era sagaz, ele não queria aparecer. Ele queria fazer o mal, mas ele não queria aparecer. E ele chamou os magos secretamente numa sala e disse: eu quero saber o tempo exato. Olhe para cá, igreja. A gente nos presépios, vocês sabem que tem Jesus na manjedoura, tem Maria, tem José, tem os pastores, tem o anjo e tem também os magos. Mas ali, irmão, não expressa a realidade. Ali apenas juntou tudo numa peça só. Os magos não chegaram na noite que Jesus nasceu. Os magos chegaram cerca de 2 anos depois. A viagem deles demorou cerca de 2 anos. A estrela apareceu no dia que Jesus nasceu, mas eles moravam muito longe, eles moravam muito distante, e foi uma trajetória pelos desertos, cerca de 2 anos para poder chegar em Jerusalém. Você veja que quando eles chegaram, Jesus não estava mais na gruta, Jesus não estava na manjedoura. A Bíblia diz que eles entrando na casa onde Jesus estava. Não foi na noite de Natal que os magos chegaram. Eles chegaram cerca de 2 anos depois. E meus amados irmãos, Herodes disse: eu quero saber a data, porque ele queria saber a idade que o menino já tinha. Veja a malandragem dele. Ele disse que queria secretamente a data, o momento que eles viram a estrela, porque ele teria a ideia de se o menino tinha meses ou se o menino já tinha anos para fazer o mal. E o bicho era tão hipócrita, era tão fingido, que ele disse aos magos: quando vocês acharem, volte aqui e venha me dizer onde ele está, para que eu vá, o que, meus amados irmãos? Adorá-lo. Era um hipócrita da maior qualidade. Ele dizia uma coisa com a boca, mas no coração estava outro sentimento, estava outra coisa. A boca falava uma coisa, mas o sentimento, a alma era outra. Meus amados irmãos, esse é a primeira reação do Natal. A primeira reação do Natal foi um homem perverso. E ele, quando viu-se frustrado, o que foi que ele fez, irmão? Ele mandou matar o que, meus amados irmãos? Todas as crianças de quantos anos para baixo? De 2 anos para baixo. Irmão, o Natal, ele tem essa reação. Ainda hoje os Herodes estão por aí. Eles odeiam Jesus, eles odeiam a mensagem de Jesus, eles não querem perder o lugar deles. Eles sabem que Jesus é o Senhor, eles sabem que Jesus veio mudar a sociedade, eles sabem que Jesus veio mudar as vidas, eles sabem que Jesus veio ser rei, mas eles não aceitam. Por que é que o cristianismo é tão odiado? O cristianismo é a religião, olhe para cá. Atualmente, a religião mais odiada do mundo é o cristianismo. O cristianismo é odiado pelos muçulmanos. O cristianismo é odiado pelos agnósticos. O cristianismo é odiado pelos ateus. O cristianismo é odiado em todos os sentidos. Por quê? Porque eles não querem perder o poder. Eles não querem perder para Jesus. Eles querem continuar mandando. Eles querem continuar dominando. E como eles não podem matar Jesus, eles procuram as crianças. Eles procuram a igreja. Como eles não podem atingir Jesus, eles atingem a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa: não adianta atingir a igreja, porque Jesus disse: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Quem pode dizer glória a Deus por isso? A primeira reação foi a reação do ódio.
A primeira reação ao Natal foi a reação da aversão. A primeira reação do Natal foi a reação da raiva de Cristo, do ódio contra Cristo. Louvado seja Deus. E como não pôde pegar Cristo, pegou as crianças e mandou matá-las. Mas, irmãos, eu quero falar agora da segunda reação. Rapidamente, a segunda reação ao Natal foi no versículo 4 a 6. Por favor, volte um pouquinho, versículo 4 a 6. Eu gostaria que todos vocês lessem esta linda passagem bíblica que tem uma revelação para nós. Por favor, 4. Eu pergunto, esses aí quem eram, irmãos? Eles eram sacerdotes e eles eram também o que, meus amados irmãos? Escribas. Eram pessoas que conheciam o que, meus amados irmãos? A palavra. Eles tinham o Velho Testamento. Eles conheciam de Gênesis a Malaquias. Não tinha capítulo, não tinha versículo, mas o que você procurasse, eles abriam o livro na hora. Eles tinham conhecimento bíblico. Você vê que quando foi perguntado, automaticamente eles disseram Miqueias, Miqueias, Miqueias. E eles foram lá e encontraram exatamente o que estava escrito. Eram religiosos. Eram pessoas que tinham a Bíblia na mão, eram pessoas que conheciam a verdade, mas a verdade não tocou nos seus corações. O segundo grupo, irmão, é o grupo da indiferença. Herodes não conhecia a Bíblia, Herodes odiava Cristo, Herodes odiava a palavra de Deus, mas o segundo grupo não odiava, mas era indiferente. Os magos andaram, eu não pesquisei e não vou arriscar a dizer quantos quilômetros os magos andaram. Os magos enfrentaram cerca de 2 anos de caminhada pelos desertos, pelas estradas, pelas cidades, pelas vilas, pelos vilarejos, arriscado ser assaltado, arriscado morrer de doença, mas eles vieram em busca do Messias, eles vieram em busca do Salvador. Eles não conheciam bem a Escritura, eles não tinham discernimento da Bíblia, apenas viram a estrela do Oriente e andaram 2 anos em busca do Messias. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas moravam a quantos quilômetros do Messias? Eu falei já hoje à noite. Quantos quilômetros, irmãos? 8 quilômetros. Mas quantos sacerdotes foram lá em Belém? Quantos escribas foram lá em Belém? Me ajude a pregar. Nenhum. Irmãos amados, esses representam a cristandade de hoje. A maioria da cristandade, irmão. A desgraça não é só Herodes, a desgraça não é só os ímpios, a desgraça não é só os perversos, mas nós temos outra tragédia aqui. Nós temos uma tragédia bem latente, a tragédia daqueles que trabalhavam com a Bíblia, que conheciam a Bíblia, sacerdotes e escribas, doutores da lei, que leram e não se moveram. Aleluia. 8 quilômetros, irmãos. Quem já foi a Jerusalém e a Belém sabe que é bem pertinho, dá para ir a pé. Aleluia, dá para ir a pé, não precisa nem de jumento, não precisa nem de camelo. É como se você estivesse fazendo uma caminhada aqui na praia. É como se você pegasse lá em Cruz das Almas o calçadão e você chegasse aqui na Avenida Duque de Caxias. Mas, irmãos, nenhum foi. Os sacerdotes não foram, os escribas não foram. Jesus, a chegada de Jesus não os emocionou, a chegada de Jesus não os moveu, a chegada de Jesus não significou nada para eles. Eu quero dar glória a Deus, porque parece que aqui é diferente. Aqui Jesus ainda nos emociona. Aqui Jesus ainda nos alegra. Aqui Jesus ainda tem bênção. Jesus ainda nos empolga. Jesus ainda nos atrai. Jesus ainda nos traz à igreja. Jesus ainda nos faz fazer uma cantata de Natal. Jesus ainda nos traz na terça-feira na doutrina. Jesus ainda nos traz na escola bíblica dominical. Jesus ainda nos traz para evangelizar. Jesus ainda nos traz para pregar a sua palavra.
mais triste da cristandade, que está como os sacerdotes e está como os escribas. Você está lembrado, irmão? Eles não se emocionaram. Era para eles terem corrido. Era para eles terem descido da casa de Herodes as carreiras para ir lá ver o cumprimento da profecia, ver o cumprimento da palavra dos profetas, ver o cumprimento da profecia do Éden. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. O descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era para sair correndo para ver a profecia com os seus olhos. Se você chegar hoje na França, se você chegar hoje na Holanda, há 50 anos atrás, as igrejas da Holanda eram cheias. Há 50 anos atrás, as igrejas da França eram cheias. Há 50 anos atrás, as igrejas da Inglaterra eram cheias. Os domingos, as igrejas eram cheias. Glória a Deus, Cristo empolgava. Mas hoje eles estão com a Bíblia na mão. Eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a palavra, mas não se movem mais. E nós temos que clamar o sangue de Jesus. Nós temos que clamar a misericórdia de Deus, para que o espírito dos sacerdotes não entre em nós. Nós temos que clamar o sangue de Jesus, para que o espírito dos escribas não entre em nós. Nós temos que clamar o sangue de Jesus, para que o espírito dos doutores da lei não entre em nós. Irmão, peça a Deus para você não ficar frio como eles. Peça a Deus para você não ficar indiferente. Peça a Deus para você não ficar apático como eles ficaram. Viram a profecia, descobriram que o Messias chegou, mas não se emocionaram. Aleluia. Aleluia. Primeira reação, ódio. Segunda reação, indiferença. E a terceira reação, glória a Deus, os magos. Eles vieram do Oriente. Eles não eram crentes. O irmão está dizendo aqui, pesquisou? 8.815 quilômetros. Da Pérsia para a Palestina. 8.000 quilômetros eles rodaram a pé ou no lombo de camelos. E os judeus, 8 quilômetros. Não quiseram. Irmão, se a gente não quiser, Deus vai levantar quem queira. A obra de Deus não se acaba. Quem se acaba sou eu e você. Se os judeus não querem, Deus levanta os magos. Se os crentes não querem, Deus levanta lá de fora. Aleluia. Mas o nome de Cristo continuará sendo glorificado na terra. Quem acredita nisso, levante a mão e dê glória para Deus nessa noite. Se você ficar indiferente, Deus vai levantar pessoas apaixonadas. Aleluia. 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 8.000 quilômetros, irmãos, arriscando a vida. Irmão, hoje em dia, todo mundo tem carro. Digo de forma geral, quando não tem carro, tem ônibus. Irmão, você vai para a igreja? Não. Não vou. Você vai para a escola dominical? Não, não vou. Você vai para o culto de doutrina? Não, não vou. Você está fazendo parte dos sacerdotes. Você com a sua indiferença, você está fazendo parte dos escribas e fariseus. Mas aqueles que vieram do fim do mundo hoje, aqueles que deixaram o aconchego do lar, hoje é feriado, eu estou maravilhado pela graça de Deus desse povo aqui. Porque hoje muita gente está com a família, está com os amigos. Eu vou ficar com vovó, eu vou ficar com titia. Chegou mamãe, chegou minha sogrinha, eu vou ficar com a sogrinha. E vocês disseram, eu não fico com sogra, eu não fico com sogrinha, eu não fico com tia. Eu vou para Belém, eu vou adorar, eu vou ouvir a palavra, eu vou escutar a cantata. Quem pode dar glória para este Deus? Levante a mão e dê glória para Ele. Jesus ainda emociona vocês. Aleluia. 8.000 quilômetros os magos vieram. Agora só um minutinho, eu vou parar daqui a pouco. Por que a estrela foi para Jerusalém? Onde foi que Jesus nasceu? Onde foi que Jesus nasceu? E a estrela foi para onde? Por quê, irmão?
Porque eles vieram guiados pela estrela. A estrela é um meio, não é um meio normal de ganhar almas. O meio normal de ganhar almas é pela palavra. Eles foram para Jerusalém para escutar a palavra. A estrela levou-os a Jerusalém para eles escutarem a palavra. Depois que eles ouviram a palavra, eles foram para Belém. O meio ordinário de ganhar alma não é com sonho. Deus ganha alma com sonho, ganha. Deus ganha alma com acontecimento, ganha. Deus ganha alma de outras formas, ganha. Mas o meio ordinário de ganhar almas é com a palavra. O que foi que eles ouviram lá em Jerusalém? Os magos, o que foi que eles ouviram? E depois que eles ouviram a palavra, a estrela, interessante, a estrela, diz a Bíblia, que os levou. Por favor, passe, por favor, glória a Deus, vá passando, vai passando, vá passando, vá passando, glória a Deus, volte um pouquinho, sim, aí, todo mundo leia, 1, 2, 3. Interessante, a estrela agora foi para Belém e parou em cima da casa. Mas primeiro ela parou em Jerusalém. E lá eles ouviram aí agora a estrela levou e parou em cima do lugar onde estava o menino. Vamos pregar a palavra. Hoje Deus não vai mandar estrela. A estrela é a palavra. A estrela é o evangelho. A estrela é a luz, é a palavra de Deus. É o seu testemunho com palavras. É o seu testemunho com ação. Você é uma estrela com a sua palavra, com o seu testemunho, com a sua vida. Você e eu somos uma estrela que conduzimos as pessoas a Jesus. Quando eles chegaram lá, irmãos, aleluia, eles abriram seus tesouros. Veja o versículo 10, por gentileza. E vendo a estrela, foi que eles tiveram, irmão, com grande o que, igreja? Júbilo. Enquanto Herodes estava doido, eles estavam alegres. Enquanto Herodes estava enlouquecido, eles estavam contentes. E eu quero saber quem está alegre hoje por ter encontrado este menino. Foi fraco, quem está alegre por ter encontrado este menino, dê um glória para Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Quem se encontra com Jesus é alegre. Celebrar um Natal, me mandaram no meu WhatsApp, um Natal que foi feito domingo em uma igreja em outro estado, não foi aqui, irmão, parecia um velório. A cantata, um povo frio, glória a Jesus, depois o pastor, mais frio do que o povo. E depois apareceu outro mais frio, irmão, um pinguim passou e saiu espirrando. Glória a Jesus. Irmãos, igreja assim é igreja de escriba. Bíblia na mão. É igreja de sacerdotes, de príncipe de sacerdote. Igreja verdadeira é a igreja dos magos. É aquela que se alegra, é aquela que jubila, é aquela que dá glória a Deus, é aquela que tem fervor, é aquela que vai evangelizar, é aquela que vai fazer a obra de Deus com alegria. Essa é a igreja dos magos. Se alegraram com grande alegria. E para encerrar, por favor, versículo 11. E entrando na casa, acharam quem? Com quem? Acho que José tinha ido comprar pão. Aleluia. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram a quem? A mãe ou ao menino? A mãe ou ao menino? Eu quero muito bem a Maria. Maria é uma figura maravilhosa. Maria é nossa irmã. Maria foi uma mulher excelente. Mas a honra e a glória e o louvor e a adoração não é dela, é do menino, é do menino, é do menino. Quem acredita nisso, dê glória para o menino nesta noite. Eles adoraram o menino. E para encerrar, eles abriram seus tesouros. Prostrando-se, adoraram o menino e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Quais foram as 3 dádivas? Mais alto, quais foram as 3 dádivas? É por isso que alguém diz que havia 3 magos. Alguém diz que havia 3, porque dizem que um ofereceu ouro, o outro ofereceu incenso e o outro ofereceu mirra. É uma conjectura, não é um fato, é uma conjectura.
Não sabemos se só eram 3. A tradição diz, a tradição medieval diz que um era branco como o dia, o outro era moreno como a tarde e o outro era negro como a noite. Um se chamava Gaspar, o outro Baltazar e o outro Melchior. Eu não sei. Isso não está na Bíblia, é tradição medieval. Mas eles levaram 3 presentes, ouro. Quando eles levaram ouro, esses presentes são proféticos, esses presentes são simbólicos. Eles levaram ouro. Ouro é presente de rei. Ouro é presente de rei. Eles estavam reconhecendo que aquele menino era o rei do universo. Não era só rei da Judéia, era rei do universo, era rei da minha vida, era rei da sua vida. Quem tem Jesus como seu rei, quem tem Jesus como seu rei, dê glória, dê o ouro da sua glória, dê o ouro do seu louvor e dê o ouro da sua adoração. Mas eles levaram outra coisa também. Levaram o que, irmão? Mais alto, levaram o que, irmão? Os irmãos sabem que no Velho Testamento Deus disse que ninguém podia usar incenso. Estão lembrados disso? Quem usasse o incenso seria morto. Está escrito no livro do Pentateuco. O incenso era para ser oferecido única e exclusivamente a quem? A Deus. Diz que quem fizesse incenso e usasse em casa para cheirar, morria. O incenso só podia ser oferecido no templo pelos sacerdotes no altar do incenso para subir até as narinas de quem? De Deus. Sabe o que é que aqueles magos estavam dizendo? Esse menino não é só homem. Esse menino não é só gente deste mundo. Este menino, ele veio lá de cima. Este menino é Deus. Por isso nós trouxemos incenso. Você trouxe incenso nesta noite? Quem trouxe incenso na alma? Quem trouxe incenso na alma para o Deus verdadeiro? Aquele menino é verdadeiro homem. Aquele menino é verdadeiro homem. Mas ele também é verdadeiro Deus. Ele foi gerado da Virgem Maria e do Espírito Santo. Ele não foi gerado de José. Ele foi gerado da Virgem Maria e do Espírito Santo. Então, de Maria, ele é homem. E do Espírito Santo, ele é Deus. Se alguém disser para você que Jesus não é Deus, não aceite. Eles trouxeram ouro, eles trouxeram incenso. E para encerrar, eles trouxeram o que, igreja? Mirra. A mirra, irmãos, era para os que estavam sofrendo. Quando uma pessoa estava morrendo de uma grande dor, não tinha morfina. Morfina é coisa recente. Hoje, quando a pessoa está com câncer, que está em estado terminal, o que é que a medicina oferece? Morfina. Naquele tempo, oferecia mirra. Uma beberragem de mirra com vinho, ou com fel. Uma mistura de vinho, mirra e fel. A pessoa bebia e ficava anestesiado. Só que Jesus não bebeu. Porque ele tinha que morrer consciente. Está lembrado que quando ele foi morrer, levaram? Está lembrado? Levaram fel com mirra. Mas ele não bebeu. Porque ele tinha que sentir as dores do pagamento dos nossos pecados. Sabe o que era que os magos estavam dizendo? Esse menino vai sofrer. Esse menino vai beber mirra. Esse menino vai pagar um preço caro. Oh, aleluia, glória a Senhor. Quem pode dar glória para Deus? Quem pode dar glória ao menino? Quem aceitou este menino na sua vida? Quem trouxe ouro? Quem trouxe incenso? Quem trouxe mirra? Dê glória a este menino, irmão. Aleluia. Alguém diz que Natal é festa pagã. É pagã para o pagão. Mas para nós é de festa de ouro. É festa de incenso. É festa de mirra. A orquestra, o coral ofereceu ouro, ofereceu incenso e ofereceu mirra. Mas para encerrar, vamos ficar de pé. Aleluia. Com a Bíblia aberta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, eu estou sentindo. Graças a Deus eu não sou Herodes. Quem não é Herodes, diga graças a Deus. Quem não é Herodes, diga graças a Deus. Quem não é escriba, nem fariseu, nem sacerdote, diga graças a Deus. E agora quem faz parte da igreja dos magos, diga graças a Deus. Aleluia. Para encerrar, a última, glória a Deus, versículo de número 12. Glória a Deus. Vocês leiam 1, 2 e 3. E sendo por divina revelação avisados
Repitam, partiram todos. Para onde? Outra vez. 1, 2, 3. Foi fraco, irmãos. 1, 2, 3. Quem se encontra com o menino não volta pelo mesmo caminho. Quando você vê gente que diz que é crente e continua no mesmo caminho, velho, quem se encontra com Jesus toma rumos diferentes. Você pode dizer amém em nome do Senhor? Partiram para a sua terra por outro caminho.